Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. Primeiro domingo do nosso mês, nosso culto de celebração, nosso culto de Santa Ceia, e nós vamos também iniciar este mês, iniciamos já este mês, com um novo tema, não é? Com um novo tema, que vamos falar sobre a liberdade que Cristo nos deu, a liberdade que o Senhor nos proporcionou. Oi, Divaldinho. Então, é desta maneira que vamos caminharmos este mês falando sobre a liberdade que escraviza. Quando nós falamos de liberdade, e logo na sequência nós falamos sobre escravidão, ou na mesma frase nós conjugamos as duas palavras, nós vamos ver que há uma discrepância nisso, liberdade e escravidão. Porque o Senhor, Ele nos chamou para a liberdade. Ele não nos chamou para outra coisa a não ser liberdade. E é nesta liberdade que o Senhor nos chamou, é que muitas vezes nós confundimos. Porque nós recebemos a Cristo, temos Cristo, muitas vezes estamos na igreja, mas somos escravos de algo que não tem nada a ver com Cristo. E aí nós pensamos assim de novo, olha aqui, coloca o seu coração aqui. Nós pensamos assim: Cristo me chamou, e a palavra de Deus diz que me chamou para a liberdade. E como eu estou vivendo? Em liberdade em Cristo, ou escravo deste confronto que muitas vezes me toma? Liberdade, meu irmão, e isso precisa ficar um pouco claro aqui, que nós vamos falar durante esse mês todo sobre liberdade. Nós não vamos falar sobre libertação, amém? Tá? É diferente, tá? Porque muitas vezes também falamos assim: eu estou liberto, agora eu posso fazer o que eu quero, né? O jovem, quando atinge a idade de 18 anos, ele vira para o pai e fala assim: agora eu posso fazer o que eu quero, porque agora eu tenho liberdade, só porque tem 18 anos, né? E aí eu falo sempre assim, né? E lá em casa eu sempre falei assim, né? Tá bom, você vai ter liberdade, você vai ficar tranquilo, sossegado, você vai fazer o que você quiser depois que você estiver debaixo do teu teto, debaixo da tua casa, comendo do teu feijão. Aí não tem problema, tá? Aí é liberdade, tá? E aí você não pode fazer desta liberdade algo que volte ao escravizar. E a palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo de número 5, carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1. Nós vamos ler. Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 1. Amém? Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1. Glória a Deus. Diga assim: fomos chamados para a liberdade. Amém? Todos têm aí? Gálatas. Está lá no Novo Testamento. Logo quando começa as cartas lá. Gálatas, Efésios. Gálatas 5, o versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor,
ela diz que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Quando eu fui para Cristo, quando você veio para Cristo, quando você foi para Cristo, foi para que você verdadeiramente fosse livre, mas livre nele. E aí Paulo, quando ele ensina aqui os Gálatas, ele fala assim: olha, vocês precisam, para desfrutar desta liberdade, vocês precisam se manter firmes, para não voltarem atrás. Porque eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Muitas coisas que nós praticávamos, muitos costumes que tínhamos quando não conhecíamos, quando não tínhamos a Cristo Jesus, quando não servíamos a Cristo Jesus, quando Ele vem sobre nós, Ele se torna um jugo. Vocês estão me entendendo? Ele se torna um jugo. E numa situação pior, porque nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos a Cristo. Nós voltarmos para aquele jugo que antes nos escravizava. E passamos a caminharmos em Cristo e nos tornamos escravos. Então, Cristo nos chamou para a liberdade, para que assim não sejamos mais escravos. Amém? Este é o querer do Senhor para as nossas vidas. Liberdade não é viver da maneira que eu quero. Olha para o teu irmão aí, não precisa falar nada, só faz assim para ele. Liberdade não é viver da maneira que eu quero. Liberdade não é fazer o que o mundo me impõe. Porque o mundo facilmente, ou melhor, sutilmente, nos impõe algumas coisas e nós, por certo, também desapercebidamente aceitamos. Então isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Certa vez um rapaz perguntou para mim assim, um amigo meu, companheiro, né? Falou: poxa, César, agora você não pode fazer mais nada. E eu, crente novo, já viu, né? Recém-convertido, é afiado que só, né? Tá? Mas nada como, né? Não, porque agora você não pode mais beber, você não pode mais fumar, né? Você não pode mais fazer bagunça, né? Sabe, né? Bagunça, né? Não pode mais, você não pode mais fazer, né? Tá? Porque agora você é da lei de crente. E aí eu perguntei para ele assim: você pode fazer tudo isso? Eu posso. E eu não fico sem beber, eu não fico sem fumar. Então quem é o escravo nesta história? Irmãos, ele parou e ficou pensando. Porque eu posso fazer, mas não me convém. Agora você precisa fazer por causa de uma necessidade, você não fica sem. Isso é o quê? Isso é um jugo. Isso é escravidão. O vício, ele escraviza. E o Senhor nos chamou para quê? Para uma liberdade nele, onde eu posso escolher, onde eu posso dizer não, onde eu posso ver e enxergar, eu posso enxergar o que me faz bem, o que me faz mal, e escolher. Esta é a liberdade que o Senhor nos chamou. Esta é a liberdade que o Senhor quer que vivamos. Amém? Esta é a liberdade que o Senhor quer que nós vivamos. Então, meu irmão, tenha liberdade em Cristo. Tenha liberdade em Cristo. Primeiro, como eu vou ter liberdade em Cristo? Olha mais uma vez para o seu irmão e só balança a cabeça assim, ó.
E você vai perguntar: como ter liberdade em Cristo? Primeiro, não viva mais o medo. Não viva mais o medo. Lucas, evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 21. Vamos voltar um pouquinho aí. Lucas 21. Lucas, no capítulo de número 21. O versículo é o 34. Lucas 21, 34. Tá calor mesmo? Tá, né? Eu tô derretendo aqui. A minha testa na tela deve estar brilhando mais do que não sei o que. Glória a Deus. Obrigado. Lucas 21, o versículo 34 diz assim: amém? Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Então, como eu vou ter liberdade? Eu não posso mais viver uma condição de medo. Eu não posso mais viver numa condição de tristeza. Eu não posso mais viver no passado. Eu não posso mais viver nenhuma destas condições. Porque a palavra de Deus, ela diz assim: olha, eu preciso tomar um cuidado, porque eu tenho liberdade em Cristo Jesus. E esta liberdade, eu preciso estar certo que o Senhor irá voltar. E quando Ele voltar, Ele vai buscar a igreja. E quando Ele vier buscar a tua igreja, eu não posso me encontrar em nenhuma dessas condições aqui, de medo, de tristeza, de angústia. Eu não posso estar no passado. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu não posso viver desta maneira. Quando eu vivo nestas situações, eu me torno escravo. Quando eu vivo em uma destas situações, eu me torno um escravo. E aí a gente para por alguns segundos e pensamos assim: quantas vezes estamos sendo escravizados pelo medo? Quantas vezes estamos sendo escravizados pela tristeza, pela angústia? As decepções nos tomam e nós nos tornamos escravos delas. Quantas vezes somos escravos de traumas, que o Senhor veio e nos deu liberdade e nós continuamos vivendo aquela dependência, nós continuamos vivendo naquela tristeza, nós continuamos vivendo naquele medo, naquela angústia. E cadê a liberdade que o Senhor nos deu? Cadê a liberdade que o Senhor lhe proporcionou, meu irmão, quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu? Então estas são umas das situações que não posso mais viver. Eu não posso mais viver na distração. Eu não posso ser mais escravo da distração, meu irmão. A distração, ela nos escraviza de tal maneira, porque nos tira de tudo. Nós não conseguimos nos concentrarmos em nada. Dá mais uma olhada para o teu irmão. Por quê? Porque somos escravos. Não temos ânimo, não temos vontades, não temos nada para seguir adiante. E é agora que você precisa lembrar: o Senhor me chamou. E Ele me chamou não para que nenhuma destas coisas acontecessem na minha vida, mas se acontecer, eu tenho Ele e eu sou livre nele. Então, meu irmão,
quando eu estou escravo do medo, da tristeza, do passado, eu não consigo viver livre em Cristo Jesus. Eu não consigo viver livre em Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus, ela diz assim, que nós lemos no versículo 34 do capítulo 21 de Mateus: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Precisamos termos cuidado para que o nosso coração não venha a ser sobrecarregado de libertinagem, para que não tenhamos este peso de bebedeira, de ansiedades da vida. Meu irmão, o que mais mata nos nossos dias é a ansiedade. É eu me preocupar com as coisas que precisam ser resolvidas amanhã. Oi, tudo bem? Estão aí? A ansiedade, ela mata. E nós precisamos viver livres em Cristo Jesus. É amanhã para resolver? Não é nada fácil fazer isso não, né, irmãos? Né? Não é nada fácil, tá? Mas o que eu tenho para resolver amanhã, se eu pudesse fazer agora, seria tão bom. E aquilo começa a gastar, aquilo começa a corroer. E o que você vai fazer depois da manhã? Você resolveria amanhã? Então a ansiedade de nada vale, meu irmão. Porque é no tempo certo que o Senhor vai nos conceder as estratégias. Nós não podemos vivermos escravizados por todas estas coisas, não. Precisamos caminhar livres em Cristo Jesus. Segundo, diga assim, segundo ponto. Primeiro, não viva mais no medo, na tristeza e no passado. Segundo ponto, não tenha uma vida de escravo. Diga assim, não posso ter uma vida de escravo. Amém? Lá em Êxodo, no capítulo de número 2, vamos lá no Velho Testamento. Êxodo 20, irmãos. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20, o versículo é o 2. Êxodo 20, o versículo, vamos ler o versículo 1 e 2. Êxodo 21 diz assim: Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra de escravidão. Deus tirou o povo do Egito, onde eles eram escravos. E se você conhece bem a história, este povo, quando caminhava para a terra prometida, este povo reclamou e quis mais uma vez se submeter a um jugo de escravidão. Eles queriam voltar. Eles queriam voltar. Por que eles queriam voltar? Para serem escravos novamente. Às vezes, meu irmão, às vezes, minhas irmãs, nós nos acostumamos com este nível de escravidão. Parece que está bom. Nos julgamos tão espertos e nos acostumamos. Parece que é bom. Parece que é legal alguém olhar para você, você contar a tua história, você contar o teu caos e alguém falar assim: poxa, estou com dó de você, vou orar por você. Parece que isso é legal, parece que isso é gostoso. Isso é um costume, mas um costume de escravo. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, entendermos e compreendermos que o Senhor nos chamou para a liberdade. Cristo, Ele venceu por nós
para que pudéssemos sermos libertos em todo o tempo. Em todo o tempo. Não viva. Nós não podemos vivermos na obrigação. E o que é viver na obrigação, meu irmão? Entenda bem isso. Viver na obrigação é a partir do momento que você reclama de todas as coisas. Você reclama que tem família, você reclama que tem trabalho, você reclama que tem compromissos. Isso é viver na obrigação. Você reclama que tem um chamado, você reclama que tem que estudar, você reclama que tem que fazer, você reclama disso, você reclama daquilo, você reclama de tudo. Isso é viver por uma obrigação. Isso também é viver por um jugo. Você reclama que tem marido, marido reclama que tem esposa, reclama que tem filho. Passa a adolescência e a juventude toda pensando em casar-se e ter família. Aí quando tem, acaba tudo. Ai, que coisa, viu? Tem que ir para casa agora. Tem que fazer janta, tem que lavar roupa. O pior de tudo é passar roupa, certo? E aquele meu marido tem umas camisas dele lá, que só Deus para alisar. Ferro quente alisa. E acabamos nos colocando num jugo de obrigação. E agora por cima eu virei crente. Eu tenho que ir para a igreja. Tem que limpar a igreja. Tem uma tal de escala lá. Tem uma tal de escala lá que eu preciso ir. Tem minhas coisas para fazer. Nós vamos nos colocando num jugo de escravidão. Vocês estão me entendendo? Estava aqui pela manhã, os irmãos chegaram aqui tranquilo, sossegado, e dando risada, e conversando, e eu estava ali estudando ali, né? Sabe, é fazer as coisas com alegria. Esse pessoal do louvor aqui, chegam aqui, 4:30, eu não sei nem que hora que chegam mais. Ele chega aqui 4 da tarde e vão aqui, e o culto está para começar, eles estão aqui ainda, e o culto termina, e estão aqui ainda, fazendo as coisas, meu irmão, com amor, com graça. Quando as coisas começam a ser obrigação na minha vida, eu passo a viver como escravo. E aí eu quero que você pense lá um pouco antes de você ter Cristo, você também era escravo. E um escravo condicionado, não um escravo que tem liberdade. Porque eu quero te dizer outra coisa, meu irmão. Em qualquer outra religião, não no cristianismo, porque o cristianismo não é uma religião. Em qualquer outra religião, se você tiver um compromisso, você precisa fazer. E se você não fizer, você tem as consequências. Olha que liberdade que é em Cristo Jesus. Hoje eu não estou a fim de ir para a igreja. Será que vai me acontecer alguma coisa? Não. Tá? Agora vai lá no catimbó, certo? Fala que vai dar alguma coisa lá e não leva para você ver, não. Sabe por que isso não acontece, meu irmão? Porque a pessoa que faz aquele compromisso lá, ela serve. Onde está a escravidão, meu irmão? Onde está a escravidão? E é isso que nós precisamos, abrir os nossos olhos. A escravidão está no meu chamado? Não. A escravidão está no que você está colocando e chamando para a tua vida. E o Senhor diz assim: olha, eu tirei vocês do Egito, onde vocês eram escravos. A terra é longe. Nós não estamos conseguindo chegar. Era 40 dias, mas já se fazem 40 anos. Mas o que você fez com tudo isso? E Deus tratando.
Ninguém morreu de fome. Ninguém morreu enfermo. Hoje eu não posso mais ter uma vida de escravo. Não posso. Terceiro e último lugar. Jesus amado. Tem tanta coisa para fazer, 15 para 7. Terceiro e último lugar. Não deixe. Primeiro, não seja escravo do medo. Não seja escravo da tristeza e do passado. Segundo, não tenha uma vida de escravo. Terceiro e último, não deixe que nada o domine. Diga assim: não deixe que nada venha me dominar. Amém? Nada. Nada. O que pode me dominar é a palavra do Senhor. Porque eu tendo a palavra, eu tenho um comparativo. Eu não posso deixar que nada venha me dominar. Nem religiões com as suas heresias. O curso deste mundo. Quero falar uma coisa aqui. Os movimentos e as modas, elas não podem me dominar. E aqui os jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jogos e as séries, elas não podem me dominar. Nem só por parte dos pais, né? Tá? Os jogos e as séries, elas não podem me dominar. Porque eu quero ensinar uma coisa para você, pai. Eu quero ensinar uma coisa para você, mamãe. Eu quero ensinar uma coisa para você, jovem, para você, adolescente. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Todos os jogos. Olha aqui para mim. Não vai orar agora não. Todos os jogos e todas as séries que existem, de domínio. Pastor, o que eu faço agora? Eu pequei? Não. Isso eu posso dizer para você que não. Tá? Desde que se você procedeu da seguinte maneira: os jogos e as séries e todas estas babuzeiras que aparecem aí, elas não terem te dominado. Eu não posso assistir um filme, eu não posso assistir uma série, eu não posso jogar lá um negocinho, tá? E passar um pouco, eu tá lá atirando, eu tá lá querendo dar um golpe, eu tá querendo viver a vida daquele ator, daquela atriz, daquele tal, aquele... Não posso. Pode assistir? Eu posso assistir. Mas eu não posso ser dominado por aquilo, vocês entenderam? Por isso que muitas vezes eu falo para os pais o seguinte: olha, o que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que ele está jogando, você sabe? Você entende? Porque ele pode querer viver aquilo, meu irmão. E aquilo é muito mais fácil ele querer viver. É muito mais fácil nós queremos viver uma ficção, meu irmão, do que a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, meu irmão, nós estamos aqui falando, nós estamos pregando, nós estamos ensinando, e ali eles estão vendo, você está vendo. Eu já contei isso aqui. Eu trabalhava com uma moça que ela queria ser a bonitona de uma novela que passava aí, ó. Porque ela achava o ator bonito que andava com ela lá, e ela queria ser a mulher porque ela gostava do cara e vivia aquilo. Eu falei assim: você é louca, mulher. E eu vou fazer uma coisa, hein? Teu marido vem todo dia aqui na porta aqui, eu vou falar pra ele, hein? Ai, não fala isso não. Eu falo. Ele vai ficar bravo. Eu falei: brabo? Ele vai ficar bravo de saber que eu estou enganando ele, porque ele vem aqui todo dia, me cumprimenta e tudo, e você com essa conversa aí. Então, nós não podemos nos deixarmos dominar. Não podemos deixar dominar por nada.
Não seja dominado por nada, meu irmão. Não seja dominado pelo nervoso. Olha para o teu irmão agora. Não seja dominado pela ira. Não seja dominado pela precipitação. Não seja dominado, meu irmão. Porque aquilo te domina e você passa a ser escravo. Você passa a ser um escravo. Então, hoje, diga assim, hoje, eu preciso não mais ser dominado por nada. Amém? Porque o Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade. O que tem te escravizado? O que tem te escravizado? O que tem lhe escravizado, meu irmão? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6. Segunda aos Coríntios 6. O versículo é o 12. Segunda aos Coríntios 6, 12. Amém? 2 Coríntios 6,12 diz assim: não lhe estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como os meus filhos, abram também o coração para nós. Amém? Então, meu irmão, nós não podemos em momento algum deixarmos que as coisas do mundo nos dominem e nos tornem escravos. Somos escravos, como já disse aqui, quando deixamos a liberdade que Cristo nos deu e passamos a apreciarmos outra coisa, e aquilo nos torna um jugo. Não podemos mais vivermos desta maneira, porque o Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade. Que o medo, que a tristeza, que a angústia, que aquele sentimento de obrigação não nos escravize mais, mas que possamos ter uma vida liberta em Cristo Jesus, porque é isso que o Senhor quer. E o Senhor sempre quer o melhor para nós, sempre. Sempre. E neste melhor, meu irmão, entenda isso, vem as lutas, as dificuldades, os momentos de secura, mas o Senhor te dá a liberdade para você permanecer firme, porque a graça e a glória dele é certa. Por isso, não nos deixemos mais sermos dominados por nada que venha nos escravizar. Que nada nos tire a alegria, a paz. Que nada nos tire o prazer de servirmos a Deus. E que não tenhamos em hipótese alguma isto como uma obrigação. Nós ficamos aí tanto tempo sem nos reunirmos como estamos reunidos aqui hoje, né? Ficamos 6 meses praticamente, né?
E foi chegando uma hora que os irmãos perguntavam: pastor, e agora? Nós vamos voltar? Como nós vamos voltar? A gente precisa voltar. Não por uma obrigação, mas com uma liberdade. Porque o que o Senhor quer é isso. O que o Senhor nos dá é isso. Liberdade nele. Liberdade de hoje estarmos aqui reunidos. Liberdade de podermos fazer a obra dele. Liberdade de podermos trabalharmos, de podermos cuidarmos da nossa família. Liberdade de termos um teto. Liberdade de fazermos o que ele quer para cada um de nós. Liberdade de sonharmos, liberdade de projetarmos, liberdade de adquirirmos. Isso é o que o Senhor quer para a tua vida. Por isso, meu irmão, o que acontece neste mundo aí fora não pode nos escravizar. Quantas e quantas pessoas estão aí sobre um jugo de escravidão, com medo de morrer, com medo da morte, com medo de ser infectado. Meu irmão, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Coloque-se em pé no teu lugar, com os teus olhos fechados, a tua cabeça baixa. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de glória. Santo é o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Que não vivamos mais no medo, na tristeza, no passado. Que não vivamos mais como escravos. Que não vivamos mais naquilo que vem e nos domina. Sobre um jugo. Que seja o Senhor sobre nós. Que seja o Senhor sobre as nossas vidas. Que seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Que a manifestação dele seja. E que verdadeiramente possamos vivermos livres. Livres do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus e Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Tu és um Deus de graça, um Deus de glória. Tu és, sim, Papai, um Deus de amor. Manifesta o Teu reino. Vem sobre nós, Papai, vem sobre cada família aqui representada. Vem, Senhor, sobre cada um destes que nos ouve agora, que nos assiste, ó Pai. Vem sobre todos estes, ó Deus, que ouviu a Tua palavra, Pai. Que o medo, que a tristeza, que o passado, ó Deus, não nos escravize mais. Que não vivamos mais, ó Deus, sobre este jugo. Não vivemos mais, ó Pai, sobre o domínio deste mundo. Mas, Senhor, que nós possamos vivermos em Ti, ó Pai. Que nós possamos viver o Teu bálsamo. Que nós possamos viver, ó Pai, o Teu refrigério. Que nós possamos vivermos, ó Deus, em todo o tempo o Teu querer e a Tua vontade. Por isso, Senhor, vem agora, Pai. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, agora, Pai, do Teu querer, da Tua vontade. E que seja, ó Deus, agora, Pai, o Teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai. Alcança, Deus, agora.
alcança cada lar, alcança-nos, ó Deus, agora, Pai. Enche mesmo, ó Deus, de sabedoria, de graça, de entendimento. Manifesta o teu reino, Senhor. Manifesta a tua graça, papai. Manifesta a tua glória, Deus, porque tu és o Todo-Poderoso. Oh, Senhor, que seja desfeito todo jugo agora, Pai. Que seja desfeito todo jugo agora, papai. Que não sejamos influenciados, ó Deus. Que não sejamos influenciados, ó Deus, por estes noticiários malucos. Mas que o Senhor esteja, Senhor, em todo o tempo, em nossos corações. Que o Senhor esteja, Senhor, em todo o tempo, nos concedendo a paz, a alegria e o entendimento. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos aos céus, meu irmão, minha irmã, e aplauda esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe todos os teus, em nome de Jesus. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Da maneira mesmo que você está aí em pé, abra a tua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. O versículo é o 9. Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Diz assim, amém? Provérbios, capítulo de número 3, o versículo é o 9. Diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Amém. O dízimo e a oferta, ela expressa em nós uma gratidão. O dízimo e a oferta, ela não expressa uma outra coisa a não ser gratidão por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos para a palavra, ela diz assim: honre o Senhor com todos os teus recursos. E aí ele diz assim, que aí você verá os teus celeiros plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Toda vez que eu dizimo, toda vez que eu oferto, eu estou honrando ao Senhor. E eu estou expressando ao Senhor a gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem realizado na minha vida, por tudo que Ele tem provido em minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, entenda sempre que os dízimos e as ofertas é uma expressão de gratidão ao Senhor, para que a casa dele seja abastecida, para que os tesouros dele estejam sempre em ordem, para que estas portas aqui estejam abertas, para que você, através do teu dízimo e da tua oferta, você possa abençoar a outros. E eu quero que você entenda isso também, meu irmão. Você tem abençoado muita gente através dos teus dízimos e das tuas ofertas. Amém? Amém? E o que eu quero dizer também, meu irmão, é assim: você pode continuar trazendo o seu dízimo aqui. Se você quiser ir fazer
por uma das nossas contas, tá? Você tem aí, se você não tiver, você pega ali, tá? Nós temos 2 contas, uma corrente, uma poupança, uma Bradesco, outra Caixa, você pode fazer ali, tá? Se você quiser trazer aqui também, como sempre fizemos, não tem problema nenhum, tá bem? Fique à vontade, amém? Glória a Deus. Levante aí a tua mão, levante aí o teu envelope. Se hoje não é dia de você dizimar, se hoje não é dia de você ofertar, você fique à vontade. Você também que nos ouve, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, fique à vontade, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor. Te agradecemos pela tua provisão e o teu cuidado, papai. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos e entendemos, ó Pai, que o Senhor tem provido, ó Deus, em toda e qualquer situação. Te agradecemos, Pai, pelas tuas bênçãos. Te colocamos agora diante de Ti, ó Pai, esses dízimos, essas ofertas, ó Pai. Te colocamos diante de Ti agora, Pai, cada mão levantada, ó Pai. Que o Senhor possa em todo tempo abençoar grande e poderosamente, Papai. Que os celeiros, ó Pai, de cada família aqui, ó Pai, de cada um destes que nos ouve agora, Papai, seja em todo tempo plenamente cheios, ó Pai, e que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Depois você deixa lá o seu dízimo e sua oferta. Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Queridos, levante a tua mão assim bem alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês, de hoje para todo o sempre. Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações. Vão na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.